A gente adora câmera aberta para poder ver os rostinhos das pessoas. Silei, oi, oi. Que bom ver vocês aqui. Oi, Eduardo, tudo bom? Coisa boa. Oi, Elaine, tudo bem? Amada, Bem-vinda, querida. Oi, Grace. Tá bem, tá no trânsito, dando tempo de chegar em casa, a gente gostaria de ver você. Então, hoje é um... Oi, Lisiane, tudo bem? Obrigada por estar abrindo a câmera. Para avisá-los que é importante, esse encontro ele vai ser gravado, tá bem? Para vocês saberem, aí precisa de um okzinho de vocês ali. Oi, Luísa, bem-vinda. Precisa de um okzinho, porque a gente vai deixar gravado aqui depois, né? Se alguém precisar. Ok, Karine, obrigada por nos explicar. Para quem está chegando agora, a gente fala da importância da câmera aberta para a gente poder se olhar, para a gente poder interagir. Jaqueline, obrigada. Andressa, oi, Fernando. desculpa, Coisa tô no boa. trânsito ainda, mas já já Tá chegando. jóia, tá jóia, tá bom, tá bom. Esse horáriozinho, né? Pessoal se movimentando. Mas bem, 7:03, vou dar 2 minutinhos para aí a gente vai começar, que a gente tem uma noite super especial aqui hoje. Estou dando só 2 minutinhos, pessoal do trânsito, para ir se ajeitando, se acomodando. Vendo aqui. Boa noite a todos. Oi, Luísa. Para quem está chegando agora, Andressa, Manuela, Júlia, boas-vindas. Dentro do possível, a gente pede uma câmera aberta para a gente poder se enxergar, para poder trocar, para poder conversar. Como que vai ser o nosso encontro? A gente vai falar sobre a terapia comportamental dialética. Então, estou dando só um minutinho para quem está se acomodando ainda. Deslocamento. Então, tá. Oficialmente, então, começando, dando as boas-vindas. Para quem chegou agora também, esse encontro ele vai ser gravado também, se algum momento vocês quiserem assistir, porque é uma oportunidade maravilhosa de quê? Da gente poder pensar um pouquinho sobre a terapia comportamental dialética. E vai estar aqui nada mais, nada menos que a equipe DBT-CEF, que é uma equipe super capacitada que trabalha com a terapia comportamental dialética, porque é uma abordagem que o grupo vai explicar, mas é uma abordagem complexa para trabalhar com pacientes ou situações mais complexas também, mais difíceis. E o tanto que ela é efetiva. Não vou falar mais porque o grupo aqui, os terapeutas vão apresentar. Eu começaria dizendo uma frase que é bem conhecida para quem trabalha com a DBT. Eu estive no inferno e nada me ajudava, nenhuma abordagem me ajudava, nenhuma pessoa conseguia me ajudar. Essa frase é da Marsha Linehan, que é a criadora da DBT, que ela tem transtorno de personalidade borderline e os tratamentos convencionais não tinham resultado nenhum, não tinham efetividade nenhuma. Então, vamos conhecer um pouquinho mais como é que é essa abordagem. Então, hoje a gente vai ter o privilégio de ver diferentes maneiras que se complementam para trabalhar com a DBT e a gente inicia, né, com
Viviane Grafite, que ela é psicóloga, tem especialização em terapias comportamentais contextuais e terapia sistêmica. Ela atua em atendimentos clínicos há mais de 10 anos, fez aprofundamento nas teorias das molduras relacionais, diversos cursos de extensão em terapia comportamental dialética, tem graduação prévia em comunicação social, jornalismo e atualmente faz parte, então, tanto do núcleo Contextos quanto do núcleo DBT-CF. E a Viviane vai apresentar, então, as bases teóricas da terapia comportamental dialética e como seria o trabalho da DBT, como a gente chama DBT Standard. Viviane, obrigada por estar aqui com a gente. Oi, gente, boa noite. Que bom ver essa sala cheia, né? Legal. Bom, eu vou direto ao assunto, já vou compartilhar aqui. Consigo já compartilhar, Mara? Sim, pode Tá. compartilhar. E, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta agora, enquanto a Viviane fala, vão colocando ali no chat que a gente organiza depois no momento, tá bom? Para a gente conversar. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Vivi, abriu. Tá, ótimo. Então tá, então a Mara já adiantou um bocadinho do que eu ia falar aqui, né? As bases da DBT, então vamos entender o que que são essas três letrinhas, né? Que eu acho que quem não conhece fica meio tipo, tá, o que que é DBT afinal? DBT, então, vem de Dialectical Behavior Therapy, né? No português, terapia comportamental dialética. Como é que ela surgiu, então? Não dá para falar em DBT sem falar na história da Marsha Linehan, né? Como a Mara colocou ali. Eu não tô me vendo, né? Eu não sei, meio estranho, mas tudo bem, vamos ver. Vocês estão enxergando bem, né? Sim, apareceu a tua tela, tá tudo Tá, então certo. tá bom. Como que surgiu, então, a DBT, tá? Ah, a DBT surgiu quando a Marsha Linehan era muito adolescente e bem desregulada emocionalmente. Ela era aquele perfil de paciente difícil que ninguém dava conta, né? E ela, por muitas vezes, tentou suicídio, né? Foi internada, teve internações, né, psiquiátricas. E um dia, numa saída, né, de uma internação, ela decidiu, né, ela se propôs a sair daquele inferno, como ela chamou, e ajudar que outras pessoas também saíssem daquele inferno, né? Ela queria, então, ajudar as pessoas a terem uma vida que valesse a pena ser vivida. E essa é praticamente, ou esse é praticamente o lema da DBT até hoje, né? A grande meta da DBT é fazer com que as pessoas tenham essa vida que vale a pena ser vivida. Então, a Marceline Herrmann, lá, adolescente, buscou psicologia, foi, né, buscar todos os recursos, então, para ajudar essas pessoas. E, inicialmente, os estudos dela foram com pessoas que tentavam se machucar ou morrer, né? Tinham comportamentos, então, suicidas e autolesivos. E, e aí, claro, trabalhando com essas pessoas, ela foi chegando ao entendimento de que normalmente essas pessoas que tinham esse tipo de comportamento tinham um transtorno de personalidade borderline. Então, inicialmente a DBT foi muito vista, né, como específica para borderline. Hoje em dia, a DBT ela já é padrão, assim, de tratamento para outros transtornos, né? Porque se a gente pensar... uh, Viviane, uh, Vivi, deixa eu te oi. falar uma coisa, a sua tela ficou escura. Ai, Tem sim, entrou uma ligação, peraí. Tá, não, agora a gente te viu, agora a gente te viu. Agora abriu. Deixa eu botar aqui no não perturbe. Foi que entrou uma ligação. Pronto. O anfitrião pediu você iniciar seu vídeo, ok. Vocês estão Isso. vendo ainda, gente? Agora a gente Agora a não gente está vê vendo tua a tela. tela, mas tem que abrir a tela da. Aí, ok, Deu? agora sim, a gente te Ai, vê agora agora. que bom, Agora porque tá agora eu tô ok. vendo vocês também, antes não tava. Tá, pronto. Estão me acompanhando até aqui, gente? Só pra saber, assim. Sim. Ai, não consigo ver aqui. Tá, bom. É,
Eu estava falando então que a DBT hoje ela já é para outros transtornos, porque se a gente pensar que o borderline é uma desregulação emocional, tem uma desregulação emocional, qualquer outro transtorno, por exemplo, como a depressão é uma desregulação da tristeza, né? Ou o pânico, a ansiedade, são desregulações do medo, por exemplo, né? Então, hoje em dia, a DBT não é só para borderline, mas também para outros tipos de transtorno, por exemplo, até dependência química, tá? E aí, estudando, né, indo buscar recursos, então, para dar conta, né, desses comportamentos, ela foi primeiro na TCC, enfim, porque ainda é, né, uma terapia muito estruturada, enfim. Só que ela viu que era muito focada na mudança, né, e isso frustrava muitos pacientes, porque, enfim, era difícil para elas fazer a mudança, né. E aí, buscando, então, outras ferramentas, né, ela encontrou a validação, né. E aí ela chegou, então, na grande questão que é a palavra dialética, né? Uma palavra que a gente não está muito acostumada, né, no nosso vocabulário. O que é dialética, né, gente? Dialética é quando a gente tem uma verdade oposta com outra verdade, né? E a gente chega numa síntese dessas duas partes verdadeiras, né? Que parecem opostas, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, mudança e validação são coisas bem opostas, mas são extremamente necessárias, então, para essa regulação emocional, né? Se a gente pensar que uma desregulação emocional é uma ida para um lado, a gente vai precisar ir para o outro para encontrar um caminho do meio, né? A gente fala muito na dialética mais filosófica, né? Numa tese, uma antitese, e a gente chega numa síntese, num caminho do meio, ou a dialética mais famosa, né, da DBT, que é a nossa parte de mente racional, a nossa parte de mente emocional, e a gente chegar numa mente mais sábia, numa mente mais regulada, né? Então, ela percebeu então que a dialética poderia ser então esse caminho para lidar com a desregulação emocional. E aí, então, dentro da DBT, ela foi estudando e descrevendo a teoria biosocial, tá? O que é a teoria biosocial? O que ela diz? Que a desregulação emocional é o resultado da vulnerabilidade biológica junto com o ambiente invalidante. Vulnerabilidade biológica, tá? O que a gente quer dizer com isso? Que algumas pessoas nascem com mais propensão a uma sensibilidade emocional. Por exemplo, ali no gráfico, vocês me perdoem, eu não consegui tirar ele daquele lugar, eu queria colocar ele mais para baixo, mas ele não foi de jeito nenhum. Mas o importante é que vocês vejam aqui como é que funciona a emoção, tá? Normalmente, as pessoas que não têm essa vulnerabilidade biológica, a emoção funciona mais ou menos como aquela linha azul, tá? Ela sobe, ela chega a um pico e ela desce. Pessoas com mais vulnerabilidade biológica, elas sobem a emoção muito mais rápido e mais intenso. Vocês podem ver que a linha vermelha está mais perto da linha perpendicular ali, e mais alta do que a azul, né? E aí ela chega num pico e ela vai descendo devagar, mas só que se a gente pensar que se a minha mão tá queimada, qualquer encostar nessa mão queimada vai doer muito, né? Então isso pode gerar de novo um gatilho para a subida da emoção, para depois descer muito devagar, né? Isso explicando aqui é basicamente isto, né? Então é alta sensibilidade aos estímulos, então reações imediatas, é muito rápido e muito alto, né, a emoção. Desregula o processamento cognitivo, então muitas vezes as pessoas não conseguem nem pensar direito na hora que a emoção sobe, a emoção é intensa. E tem mais dificuldade de retorno à linha de base, né? E aí contribui para uma alta sensibilidade ao próximo estímulo emocional. Então, qualquer outro estímulo um pouquinho, né, leve que seja, pode de novo desregular, voltar a intencionar
essa emoção. Tudo bem? Tudo bem até aqui? E, continuando então a teoria biosocial, é o resultado lá então da questão biológica e também desse ambiente invalidante. O que é um ambiente invalidante? O ambiente invalidante é aquele que não ensina o indivíduo. E aqui vamos pensar que a gente está falando principalmente de crianças, porque é quando a gente aprende a lidar com as emoções, né? Esse ambiente não necessariamente, né? O ambiente invalidante ou validante, ele está em todas as nossas vidas, mas nesse momento a gente está falando muito mais da infância, porque esse ambiente, não, essas pessoas não ensinam a criança, por exemplo, a rotular as experiências privadas de forma aceitável para a comunidade social. O que isso quer dizer? É que a criança sente coisas e não aprende a nomear isso, né? Vai sentindo e não sabe o que fazer com aquilo, não sabe o que está acontecendo com ela. E não sabe também, não aprende, não ensina, né? O ambiente não ensina a regular essas emoções, né? O que que faz, o que tu faz quando tu tá triste, o que que tu faz quando tu tá com raiva, né? Esse ambiente não ensina o que fazer de uma forma mais efetiva, assim. Esse ambiente também não ensina como confiar nas suas experiências como respostas. Eu acho que um exemplo bem comum é aquele a criança cai, se esborracha no chão e a gente normalmente diz, ah, não foi nada, não foi nada. Ela tá desesperada, louca né, de medo, enfim, com dor. E a gente diz que não foi nada, né? Esse ambiente também não ensina a criança a tolerar o mal-estar. Então, já dá, né? Já dá o que ela quer. Né? É, é difícil, né? Às vezes eu também sou mãe, então assim, às vezes é difícil ver nossos filhos chorando, é difícil ver nossos filhos com raiva, né? E aí, às vezes, a gente não tolera o mal-estar deles e não deixa eles tolerarem o mal-estar, né? E também não ensina a resolver os problemas da vida. Às vezes a gente vai resolvendo os problemas das crianças e não ensina eles a resolverem o que eles precisam resolver. Fica claro aqui, gente? Deixa eu falar um pouquinho rapidinho, só para ver se tá todo mundo me acompanhando. Deixa eu ver se eu consigo ver vocês. Sim, Vivi, a gente está te acompanhando. Sim, pode Tá, seguir. então tá. Deixa eu voltar lá. Aqui, a questão da desregulação emocional, ela gera uma vulnerabilidade no comportamento, né? Uma desregulação do comportamento, nas relações interpessoais, na identidade, na cognição, né? No pensamento. Mas eu sei que a Ana já está programada para falar sobre isso, então não vou me aprofundar, tá bem? Então, as modalidades da DBT, tá? A DBT, ela é constituída de psicoterapia individual, treino de habilidades, coaching telefônico e supervisão da equipe, tá? O que quer dizer isso? Vamos lá. Psicoterapia individual tem toda uma estrutura, a gente não vai falar hoje sobre a estrutura da psicoterapia individual, tá? Mas é uma psicoterapia, né, comum, como todas as outras. Esse paciente precisa estar, né, a DBT Standard precisa estar no treino de habilidades, que é o que a gente vai falar também hoje. E o coaching telefônico, que é um pouquinho, né, tem uma peculiaridades esse coaching telefônico, né? Ele tem como objetivo principal generalizar as habilidades, né, ensinadas no treino, né? Não é uma sessão por telefone, né? Mas é que o terapeuta ali vai ajudar o paciente a lembrar das habilidades e praticar essas habilidades que ele está aprendendo na hora da crise. E a supervisão da equipe, né, ou a equipe de consultoria, que é, no caso aqui, o paciente ser visto em equipe, né, e o terapeuta também ter um espaço, né, de apoio, de acolhimento e de supervisão, enfim, das suas necessidades, com os casos que atende. O treino de habilidades, então, tá? O treino de habilidades, ele é constituído de 4 módulos, né? Mindfulness, regulação emocional, efetividade interpessoal e tolerância ao mal-estar. Vamos lá, vamos entender o que são esses 4 módulos. Primeiramente, o mindfulness, né? Não sei se todo mundo aqui está
familiarizado com esse termo, né? Mas mindfulness tem a ver com atenção plena, né? Com estar no presente, estar no aqui e agora, sair do automático, né? Ter a intenção de estar no aqui e agora, sem apego, né? E o mindfulness, então, é a base para todas as outras habilidades, né? Sem mindfulness eu não consigo fazer muitas mudanças, né? Então, é uma habilidade básica, tá? O módulo tem como metas, né? Reduzir o sofrimento e aumentar a alegria. Aumentar o controle da sua mente, isso quer dizer, a gente não controla os pensamentos que passam na nossa mente, mas a gente pode aprender o que fazer com esses pensamentos que passam na nossa mente, né? Ou com as emoções que vêm, né? Eu posso aprender o que fazer com elas. E a meta também é experimentar a realidade como ela é, né? Sair da mente e estar mais na realidade, nos fatos. O módulo de regulação emocional, então, particularmente para mim, é o melhor, o que eu mais gosto. Ele é bem até extenso, mas eu acho que ele ajuda muito, assim, a qualquer pessoa, né, a lidar com as suas emoções, não só quem tem desregulação. Aliás, o treino é para qualquer pessoa, né, obviamente. Mas então, as metas desse módulo são entender a sua experiência emocional, né? A gente aprende o que que acontece quando eu sinto vergonha, o que que acontece no meu corpo, né? Como que meu corpo reage quando eu sinto vergonha, quais são os meus impulsos, o que que eu tenho vontade de fazer quando eu sinto vergonha, medo, tristeza, né? Então, isso vai me ajudar a entender o que está acontecendo comigo. Diminuir a frequência que se tem emoções indesejadas, diminuir a vulnerabilidade emocional, reduzir o sofrimento emocional, né? Eu acho que aqui eu sempre destaco a habilidade de verificar fatos, que eu acho que ela é bem importante. Às vezes a gente fica sofrendo por algo que a gente está pensando, interpretando do que está lá fora, e quando a gente aprende a verificar fatos, a gente entende que, peraí, não era bem isso. Então, né, se dá conta que não era bem aquilo, regula a minha emoção, né? Então, me ajuda a regular a minha emoção. O módulo de tolerância ao mal-estar, então, que as metas são sobrevivência à crise, né? Aqui o de tolerância ao mal-estar, ele é um módulo específico para crise, né? Para aquelas horas em que a emoção tá lá em cima. Então, é sobreviver a essas crises sem piorá-las, né? Libertar-se da necessidade de satisfazer as demandas dos seus próprios desejos, impulsos de ação e emoções intensas, né? Normalmente, quando a gente está nessa emoção muito intensa, a gente tem muitos impulsos, às vezes são impulsos bem ruins, né? Vamos pensar que aqui a gente está falando de autolesão e suicídio. Ensina também a aceitar a realidade, substituir o sofrimento por dor habitual e a possibilidade de prosseguir. E a aceitação radical, que aqui é base, né, de tolerância ao mal-estar, experimentar a paz interior, libertação, o aumento da efetividade. Efetividade é uma palavra importante dentro da DBT também, porque ela liga, né, essa vida que vale a pena ser vivida, né, que é essa meta do paciente, com o que ele precisa fazer para chegar lá, né? E o último módulo, então, aqui, que é a efetividade interpessoal, né? Então, tem a ver com as nossas relações. E aí, então, é conseguir o que a gente precisa, né? O que a gente quer nessas relações, nas nossas relações, construir domínio e autorrespeito, né? Quem sou eu aqui? O que que eu quero nessa relação? Como eu quero estar nessa relação? Me respeitar, prestar atenção nessas relações, aprender a dizer não, aprender a pedir, ter conversas difíceis. Também é um módulo bem importante. E aí, o treino de habilidades, então, grupo de adultos, que eu vou falar um pouquinho. O de adultos, obviamente, né, são para maiores de 18 anos, né? Aqui no CEF a gente faz 24 encontros, uma vez por semana. A gente faz uma entrevista inicial para conhecer ali qual é a demanda, né? Não é nada muito aprofundado. E para também explicar como é que funciona o treino, como é que vai ser, né? Os compromissos, enfim, né?
Precisa estar em psicoterapia individual, tá? Esse é um pré-requisito importante. Não precisa ser terapia em DBT, tá? Para estar no grupo de habilidades, só precisa estar em psicoterapia, não necessariamente em psicoterapia individual de DBT. Mas quem está em psicoterapia individual de DBT é importante que esteja no treino de habilidades. No CEF, então, os grupos são abertos, isso quer dizer que a cada início de módulo, outras pessoas podem entrar, né, no grupo. E toda semana tem tarefas, né? Não adianta a gente estar no grupo ali 2 horas e não exercitar essas habilidades. Então, toda semana tem tarefas, que são, como importantíssimos para que tenha efetividade, né? O tratamento de DBT. Então, os grupos de adultos que a gente tem aqui no CEF, né? A gente tem duas possibilidades. O grupo presencial, que são nas quintas-feiras, né? Da 1h30 às 15h45. As próximas entradas ali, então, são os próximos inícios de módulo. E a gente tem também o grupo online, também são as quintas-feiras, às 18h30, às 20h45, são pelo Zoom. Queremos iniciar um grupo aí novo, né? Aí pelo dia 4 de setembro. Espero que tenham pessoas aí que estejam interessadas. E para entrar no grupo, então, podem entrar em contato com a Fernanda, ou comigo, ou enfim, com qualquer pessoa aqui nossa da equipe. Eu botei aqui o telefone da Fernanda, né? Não sei, né, Mara, se acho que era o mais adequado. E era isso, gente. Essa é a minha parte. Agradeço a atenção. Ficou Uhum. claro? Uhum. Obrigada, obrigada, Vivi. A gente chama de Viviane. Tem que terminar de compartilhar agora, Vivi, para a gente poder ver. Brigadão, Ê. Bem, então assim, vocês já tiveram uma ideia geral, né, das bases da DBT, como é que é o tratamento, a questão dos grupos. Dúvidas, perguntas, vão colocando ali no chat que a gente vai juntando e no final a gente vai ter uma boa discussão, tá bem? Lembrando dessa abordagem diferente. Uma coisa importante também, né, quando alguém desejar fazer algum treinamento, atendimento em DBT, procurem profissionais capacitados para isso, porque a DBT demanda um treinamento muito profundo do terapeuta. A gente vivencia tudo. A Viviane falou, todo mundo deveria fazer, todo mundo deveria fazer mesmo, porque independentemente de ter ou não alguma etapa de desregulação emocional, mas como a gente consegue dar um outro significado para a vida e ter outras habilidades também. Agora, Viviane, obrigada. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A Viviane está aqui pelo amor à profissão, mas ela está com uma viagem marcada para agora, então ela vai sair correndo para sua viagem. Obrigada, Viviane. E o restante da Desculpa, equipe gente. segue aqui. O Por restante da equipe favor. segue. Se Muito tiverem obrigada. dúvidas aí da minha parte, por favor, equipe, me ajudem. Tá, a Tirem as equipe dúvidas do segura as pessoal. pontas, vai. A Beijo. ideia da ajuda, né? Como é importante um grupo para se ajudar. Obrigadão, querida. Tchau, tchau, gente. Então, dentro das possibilidades diversas, aí o grupo vai apresentar algumas que existem da DBT. Agora a gente vai ouvir a Ana Paula Domeneghini, que ela é psicóloga, graduada em licenciatura em dança também, então a Ana trabalha muito com questões corporais, possui especialização em terapias comportamentais contextuais baseadas em processos pelo CEF, é terapeuta sistêmica também, está com formação em andamento em experiência somática, e é membro da equipe, então, do CEF Contextos, que trabalha com as terapias comportamentais contextuais, e membro da equipe DBT-CEF. Atua na clínica com atendimentos individuais, familiares, conjugais e em grupo, consultório particular e no CEF. E a Ana vai nos apresentar como é o trabalho, essa proposta do treinamento da DBT para adolescentes. Ana, querida. Obrigada, obrigada, Mara, pela apresentação. Boa noite, pessoal. Quero compartilhar com vocês aqui, primeiramente, a minha tela. Deixa eu só ver se vai ficar certinho. Só um momento. Que eu testei antes, mas agora eu preciso atualizar de novo. Prontinho. Imagino que vocês enxergam bem. Vou compartilhar aqui. Ficou ok? Ótimo.
Bom, Sim, boa noite, pessoal. Para mim é um prazer falar em adolescentes, né? Trazer esse tema e como o trabalho da DBT acontece com os adolescentes. Eu trago assim com muito carinho para vocês. É um momento do desenvolvimento, é uma faixa etária que eu gosto muito de trabalhar. Tenho um carinho muito especial assim, né, pelos pacientes que eu já trabalhei também, que eu venho trabalhando com essa faixa etária. É um momento que eu gosto bastante assim de trabalhar tanto na terapia individual quanto no grupo de treinamento de habilidades, né? Pensando assim na adolescência de uma forma geral, a adolescência ela traz muitas questões intensas, né? De mudanças comportamentais, mudanças de identidade, emoções diferentes, papéis familiares, né? Enfim, uma série de mudanças que, acompanhando os adolescentes, também trabalhando com as habilidades da DBT, né, conseguindo desenvolver habilidades da DBT, traz para esse período, né, do desenvolvimento, habilidades, ferramentas, estratégias que são muito valiosas para eles conseguirem lidar com as situações que eles se deparam. Mas é um momento de tantas dúvidas, né, que eles têm essa questão da infância e da vida adulta, né, essa fase intermediária. Então, eles conseguirem e se sentirem capazes de lidar com as questões tanto do mundo externo quanto do mundo interno, traz uma sensação de autoeficácia muito importante para eles, né, que eu vejo muito significativa. E a DBT, né, com o treino de habilidades, ela consegue colocar essas estratégias de uma forma mais palpável, assim, com recursos, né, mais acessíveis, com caminhos mais acessíveis para os adolescentes, o que traz assim esse bom desenvolvimento, né? Pensando assim na minha experiência clínica, também no acompanhamento, né, o que eu tenho passado assim por esses anos, né, acompanhado os casos, eu observo o quanto é significativo para essa faixa etária conseguir ter esses recursos e essas estratégias, né, nesse desenvolvimento pessoal, nessa sensação de autoeficácia. Então, quero apresentar para vocês, né, algumas ideias, né, como que a DBT, o treinamento de habilidades, ele acontece para os adolescentes, e a gente vai conversando, assim, alguns minutinhos sobre essas especificidades. Espera aí, deixa eu... Pronto. Não sabia como passar aqui, agora eu consegui. Então, assim, quais adolescentes eles podem se beneficiar, né, do treinamento de habilidades? Então, desde adolescentes que a gente vai pensar com problemas mais leves do dia a dia, que a gente pode colocar num grupo de atenção primária, mau humor normal, dificuldades relacionais ocasionais e experimentação de comportamentos de risco, né? Quando sai da infância, tem aqueles limites do que eu posso, do que eu não posso fazer, qual que é a consequência disso, né? Que são também normais e naturais para a faixa etária. Uma atenção secundária, dificuldades escolares, problemas de atenção, humor triste ou ansioso, conflitos familiares, né? Então, algo assim, esse nível mais intermediário, né? Que já aparecem talvez alguns padrões um pouco mais, assim, não tão saudáveis, né? Que parece que vem se cristalizando um pouco mais, mas que ainda assim, né? Não são de tanta intensidade. E também a atenção terciária, né? Que seriam problemas mais emocionais e comportamentais mais significativos. Então, a desregulação emocional na adolescência, ela pode aparecer tanto, né, esses problemas podem aparecer como efeito direto da desregulação emocional, né, como uma impulsividade, uma consequência, né, aquilo que acontece automaticamente, né, esses problemas acontecendo automaticamente, assim, impulsivamente, ou também como tentativas muitas vezes ineficazes de lidar com a desregulação emocional. Muitas vezes esses problemas podem aparecer com essa consequência de eu tentei fazer alguma coisa para lidar com essas emoções que estavam muito difíceis, mas essas estratégias, por vezes, ainda assim, elas não ajudam a lidar com essas emoções, muitas vezes piorando, né, os problemas, o quadro, o momento que os adolescentes estão vivendo. Então, aqui, né, que a Vivi comentou que eu ia passar um pouco mais de forma mais aprofundada para vocês, né, porque a Vivi colocou, né, que a questão da
vulnerabilidade biológica somada a um ambiente invalidante traz várias questões relacionadas a uma desregulação emocional, desregulação interpessoal, desregulação comportamental. Tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de como isso pode aparecer na adolescência para a gente ir identificando, assim, pensando nesse quadro, né, de quais adolescentes também, como que eles poderiam se beneficiar. Então, a desregulação emocional ela pode aparecer com explosões de raiva, estados emocionais negativos constantes, como depressão, raiva, vergonha, ansiedade e culpa, diminuição às emoções positivas e dificuldade na modulação das emoções, a interpessoal, como relacionamentos instáveis, conflitos interpessoais, distúrbios familiares crônicos, isolamento social, esforços para evitar o abandono e dificuldades em satisfazer desejos e necessidades nos relacionamentos e manter o autorrespeito nos relacionamentos, a desregulação comportamental. Comportamentos impulsivos, como faltar aulas, desabafar na aula, gastar dinheiro, comportamento sexual de risco, comportamentos online de risco, né? Hoje bastante comum, né? É importante a gente ter esse cuidado, né, com o uso, né, das telas, né, dos aplicativos, compulsão alimentar ou purga, abuso de drogas e álcool, comportamentos agressivos, comportamento autolesivo, suicida e não suicida. Uma desregulação também cognitiva, que são pensamentos e atuação não dialéticas, né, que a Vivi nos explicou também, ou seja, extremos polarizados nas coisas preto ou branco, né, ideias muito extremas, tomada de perspectiva pobre e resolução de conflitos, invalidação de si mesmo e do outro, dificuldade de influenciar efetivamente o próprio comportamento dos outros, ou seja, obter as mudanças que eu preciso. E a desregulação da identidade, falta de consciência das emoções, pensamentos, impulsos de ação, controle de atenção deficiente, incapaz de reduzir o próprio sofrimento ao mesmo tempo em que tem dificuldade de acessar o prazer, confusão de identidade, sensação de vazio e dissociação. Né? Então, pensando nas habilidades que o treinamento traz, ele contempla essas 5 áreas, né, e todos esses comportamentos, né, têm habilidades diferentes que contemplam que a gente pode trabalhar para desenvolver estratégias mais efetivas para lidar com essas situações. Então, a questão aqui dos comportamentos problema, né, é a falta, com o que eles estão relacionados, né? É uma falta de importantes habilidades interpessoais, de autorregulação e de tolerância ao sofrimento, e também influenciam fatores pessoais e ambientais, que inibem o uso das habilidades que os adolescentes já podem ter, interferem no desenvolvimento de novas habilidades, reforçam comportamentos inadequados, desregulados e disfuncionais. Então, aqui os objetivos, né, do treino de habilidades com os adolescentes, que é fornecer suporte para os terapeutas que tratam de adolescentes multiproblemáticos, melhorar a motivação para aumentar o uso de novas habilidades, reduzindo o uso de comportamentos disfuncionais anteriores, identificar os fatores que mantêm padrões comportamentais problemáticos e inibem formas mais habilidosas de responder às situações do cotidiano, aumentar o repertório de habilidades, que são as habilidades de atenção plena, regulação emocional, tolerância ao mal-estar e efetividade interpessoal. 5. Estruturar o ambiente para motivar, reforçar e individualizar o uso adequado das habilidades. E 6. Fornecer métodos para incentivar a generalização de novas habilidades. Então, nós podemos fazer o treinamento das habilidades em DBT, ele pode acontecer em 2 formatos, ou em grupo ou no formato individual. O treinamento em grupo, ele tem 30 encontros, com duração de 2 horas cada. No primeiro momento, iniciamos, né, o treino em grupo com uma prática de mindfulness e depois correção de tarefas, exercícios que são feitos ao longo da semana. No segundo momento, o ensino e a prática de uma habilidade nova. Depois nós temos o treinamento individual, que são 12 encontros, com duração de 1 hora cada.
e segue no mesmo formato, né? Tem esse primeiro momento de uma prática de mindfulness, a correção dos exercícios de casa, né, para conseguir que as habilidades, né, que são praticadas, elas possam também ser modificadas de acordo com a realidade daquele adolescente. Segundo momento, ensino e prática de uma nova habilidade, mas, né, tem essa questão do treinamento individual que a gente consegue fazer essa escolha de habilidades mais específicas para a demanda daquele adolescente. Então, aqui, eu só coloquei as referências, depois posso passar para vocês. Também nós temos um manual, né, específico para adolescentes, né, de habilidades em DBT. E quero agradecer vocês também por esse espaço, né, por estarem aqui compartilhando esse momento. Agradecer também as colegas, a Marta, a Vanessa, a Vivi, né, por a gente compartilhar esse espaço e também toda a equipe do CEF. Mara, a gente não está te escutando. Seu microfone está fechado, Mara. Então, a Mara tem que abrir do Ela seu celular. sabe. Acho que ela está fazendo um vídeo sobre. Alguma coisa que você passa. Alguém sabe ler? Alguém sabe fazer Alguém sabe ler? labial? O Leitura note labial. dela travou, mas ela entrou no celular. Só que ela Ah, tem que abrir o do celular, sério? o fone do Tá, celular. entendi. Pergunta se ela quer que a gente Mas, apresente a Vanessa. Se ela quer que eu apresente a Vanessa ou se a gente espera ela Agora entrar. ela caiu. Sim, vai lá, pode dar sim, continuidade. sim, Ah, o tá. que querem que eu... Deixa eu te apresentar então, Vanessa. Quer Pode que eu ser? te mande aí a Não, apresentação? eu tenho. Eu mandei para Mara o nosso currículo. Eu não sei se você quer me mandar aí. Pode me mandar. Eu tenho um aqui que é o que está no site. O site está Tá. desatualizado. Não, não, que está no post do DBT, Ah, tá. tá? Vou apresentar a Vanessa, então. Tá. Então, a Vanessa Stechel é psicóloga com 35 anos de experiência, didata em dinâmicas de grupo, dos grupos pela SPTG, especialista em terapias comportamentais contextuais e gestão de pessoas, tem treinamento intensivo em DBT, PE, Protocolo de Exposição Prolongada da DBT para TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático, tem treinamento intensivo em DBT pela Behavioral Tech, que é o Linehan Institute, é coordenadora do núcleo DBT CEF e membro da equipe do CEF Contextos. Contigo. Obrigada, querida. Bom, pessoal, eu vou compartilhar aqui meus slides, feliz da vida com essa oportunidade da gente estar falando aqui da DBT e vendo carinhas tão queridas aqui. Então, vamos lá. Estão enxergando aí? Bem? Então, eu vou estar falando sobre o treinamento de habilidades para pais e familiares de quem tem a desregulação emocional, né? Então, a gente já apresentou a DBT Standard, apresentamos como é o treinamento de habilidades para adultos, como é o treinamento de habilidades para adolescentes, e a gente também tem a modalidade, então, do treinamento de habilidades para pais e familiares desses adultos, desses adolescentes, que a Vivi e a Ana, então, apresentaram aqui. E dessa forma, então, a gente fecha, né, a questão da família. Então, para quem é esse treinamento? É para esses pais e familiares dessas pessoas que têm desregulação emocional. Como a Vivi explicou ali na teoria biosocial, essas pessoas, né, elas são pessoas mais sensíveis aos estímulos do ambiente. Isso significa que a família, o contexto, né, o ambiente onde ela vive tem bastante impacto na sua desregulação emocional e vice-versa, né? E a sua desregulação emocional também tem impacto na questão familiar.
E por isso a importância também dessas famílias, familiares, estarem preparados para lidar com as suas emoções e com as emoções, né, dos seus familiares. Tá? Então, para que um curso para pais ou familiares? Porque normalmente, então, essas famílias são receptores de condutas que elas não entendem. Então, elas chegam sem entender por que que os filhos têm tipos de comportamentos. Então, vocês vão ver que no programa ali, a primeira aula é justamente sobre isso, explicando um pouco do que a Vivi explicou ali, né? Da onde vem a desregulação emocional e por que que isso acontece. As famílias elas podem ter reações inapropriadas e nocivas justamente por não ter esse repertório de habilidades e não saber como fazer diferente. E as famílias às vezes recebem conselhos inapropriados, né, de pessoas que não têm conhecimento adequado, ou, né, ou não estão dedicadas a esse assunto. Então, como é que esses familiares normalmente chegam, né, para o treinamento de habilidades? Eu também faço uma entrevista inicial, onde eu já começo a explicar um pouco, né, do que a gente vai trabalhar. E eles chegam normalmente muito desgastados, desesperançosos, estressados, sem paciência, intolerantes, sem habilidades, né? E descrentes das suas capacidades como pais, né? Com muita dificuldade de dar amor e também dar limites. Se sentem manipulados, enganados, né? Então, escuta, meu filho mente, manipula, eu já fiz tudo que eu poderia ter feito, eu não sei mais o que fazer. E aí a primeira etapa, então, é justamente desmistificar isso, né? Fazer com que eles entendam que os filhos fazem o que fazem por não terem habilidades para fazer diferente, né? E que é a forma que eles têm, então, de expressar as suas emoções. E aí, eles poderem entender que talvez com essa visão um pouco diferente dos seus filhos, também eles possam contribuir com um olhar mais validante e assim, né, as relações entre eles melhorar. Então, eu diria que é o primeiro grande aprendizado que eles têm nesse treinamento. Então, as famílias geralmente têm poucas fontes de apoio, né? Esse treinamento de habilidades, eles podem vir pai, mãe, avô, dinda, dindo, tio, tia, então é muito bacana, porque daí também se forma uma rede de apoio ali. E todas essas pessoas que participam, então, do treinamento vão ter a mesma linguagem, vão ter o mesmo manejo com esse familiar. Né? E é muito interessante, porque às vezes eles começam entre eles discutir a situação. Ah, mas eu te disse que não tinha que fazer isso. Então, realmente, né, é um momento de muita troca e de realmente, né, de incremento, né, de habilidades de repertório. Muitas vezes eles têm informação inapropriada, né, e nenhum acesso ao aprendizado de habilidades para somar o amor, compaixão e preocupação que sentem pelo seu familiar. Então, quais são as metas e objetivos que a gente tem no treinamento? Diminuir o estresse da família, né? As famílias chegam bastante estressadas. Aumentar a comunicação. Então, como eu falei, né? Eles começam a ter um outro nível de comunicação, eles começam a se escutar mais. Eu lembro, né, de uma mãe que disse assim que quando depois que ela aprendeu a habilidade de validação, ela chegou, né, com a filha assim de um outro jeito e a filha chegou e perguntou para ela, tá, mas aí, cadê a hora que tu vai gritar comigo? Cadê a hora que tu vai dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo? Não tô entendendo o que que tá acontecendo, né? Então a filha já esperando uma reação da mãe. E a mãe, então, conseguindo ter um outro nível de comunicação, né? Então, reconstruir a confiança entre os membros da família, trocar a ira pela empatia, ajudar os participantes a entenderem essa desordem, ensinar habilidades para melhorar a relação familiar e fornecer ajuda, então, entre os participantes. Aqui está o programa, né?
Então, a aula 1 é essa psicoeducação, da desregulação emocional e sobre a importância da atenção plena. E a aula sempre uma parte teórica, uma parte prática. Eles trocam muito entre eles, então eles têm exercícios que eles fazem nas salas simultâneas, né? Esse treinamento é online, então também eles se ajudam muito. A regulação emocional, tolerância ao mal-estar, isso que as gurias já explicaram, né? O que são esses módulos. Essa aula de validação, realmente, para mim, é a cereja do bolo, né? É o que realmente faz a transformação em todo o processo. E depois dessa aula, principalmente, que eles dão a grande virada. A psicologia comportamental, entender um pouco sobre reforço positivo, reforço negativo, tem alguma efetividade interpessoal, resolução de problemas é importante, eles aprenderem estratégias de resolução de problemas. Limites pessoais, compaixão, autocompaixão. Então, tem muita confusão sobre como dar limite, o que é dar limite, né? Se eu estou sendo permissivo, se eu estou dando limites. Como enfrentar condutas de risco. Então, a gente trabalha sobre plano de crises. E aceitação radical, dialética e o caminho do meio, que as gurias também já explicaram, né? Então, como que a DBT, né, propõe equilibrar firmeza e empatia? Que é a grande dúvida né, dos pais, e eles sempre vêm com essa dúvida. Usando, então, a dialética entre aceitação e mudança, né? E o que que é isso? É a gente poder usar o E, né? Então, validando a experiência emocional dos pais e filhos enquanto promove comportamentos mais eficazes, ensinando a substituir o mas pelo e, promovendo aceitação sem abrir mão dos limites, reforçando que firmeza não é sinônimo de rigidez e empatia não significa conivência. Então, todos esses assuntos a gente conversa muito, né, e trabalha muito durante todo o treinamento aplicando habilidades de efetividade interpessoal, como Dear Man, que ajuda a fazer pedidos ou estabelecer limites com respeito e clareza, modelando uma comunicação compassiva, direta e respeitosa, e compreendendo que sempre há mais de uma maneira de ver uma situação e mais de uma maneira de resolver um problema, né? Como a Ana falou ali, né? A zebra só é zebra porque tem o preto e o branco, né? Se ela tivesse só o preto ou só o branco, não seria zebra, né? Então eu gosto muito desse exemplo, assim, né? Da gente poder usar o que tem de bom o branco, poder usar o que tem de bom o preto, e aí se transforma num bicho lindo, né? Que é a zebra. Então, como funcionam as aulas? No mesmo formato dos outros treinamentos, inicia-se com uma prática de mindfulness, faz a revisão da tarefa que ficou, que fica de uma aula para outra, se aprende uma nova habilidade, se expõe o assunto, abre-se debate, compartilhe suas experiências e realize exercícios práticos, né? Com muita troca e ajuda entre os participantes. Esse é um grande diferencial, né, desse treinamento. Opa, caiu aqui. Voltou, né? Sobre os encontros, então, são 10 encontros ao total, com duração de 2 horas, das 19 às 21, nas terças-feiras, na modalidade online. E a gente está iniciando, então, um grupo novo agora no dia 30 de setembro. A gente já está começando, né? Já estou começando a conversar com as pessoas interessadas. Então, se vocês souberem, né, de famílias interessadas e necessitadas, né, desse acolhimento e desse trabalho, a gente está iniciando agora, então, um grupo dia 30 de setembro. E aqui, então, tem alguns depoimentos ao final, né, que eles trazem, né? Antes reagia na hora da raiva, ao longo do curso fui mudando, estando mais em mindfulness.
A validação foi o ponto principal. Não sabia que isso existia e quão poderoso era. Saí mais preparada para ser uma mãe melhor. Saio com mais condições de lidar com os problemas da vida. A habilidade STOP fez toda a diferença na minha vida como um todo. Muito importante partilhar experiências e aprender novas habilidades. A relação com minha filha melhorou 100%. Hoje nos escutamos e nos validamos. Muito bom se sentir pertencente depois de tanta exclusão. Para mim, esse é muito significativo. E aqui foi um lugar de acolhimento, né? Minha eterna gratidão. Então, você pode não ter controle sobre as emoções do seu filho, isso eu acho, né, que é o principal, assim, que a gente faz nesse treinamento, né? Às vezes a gente não tem controle mesmo sobre as emoções, né, dos nossos filhos, dos nossos familiares, mas a gente pode aprender a cuidar das nossas emoções, para se tornar uma âncora segura para eles, né? Então, eu acho esse é o grande objetivo desse trabalho, que a gente possa se fortalecer para ser essa âncora de cuidado e proteção para eles e para nós e para a família, né? De forma geral, para esse sistema familiar. E assim, então, a gente conseguir, né, ter em família uma vida, né, que vale a pena ser vivida, que é o nosso grande objetivo. E aí, pessoal, obrigada, espero não ter passado do meu tempo aí. Muito, muito obrigada, Vanessa, que linda. Pessoal, eu quase desregulei porque caí, tentei entrar pelo celular e aí deu problema. Fiquei triste, Vanessa, porque não pude te apresentar, mas eu vi que a Marta representou lindamente. Obrigada. Mas estou aqui de volta. E as perguntas, né, Manuela, Fernando, Rafael, Grace, Eduardo, a gente está aguardando e fazem super sentido. No final, a gente vai discutir um pouquinho. Vamos então para a última apresentação do que foi selecionado para apresentar sobre a DBT, que é a Marta Ludwig, que ela é psicóloga com mais de 20 anos de experiência clínica, docente e supervisora clínica desde 2007, doutora em psicologia com estágio nos Estados Unidos. Ela é coordenadora do Núcleo Contextos, ela é membro do Núcleo DBT-CEF, psicoterapeuta desde 2005, especialista em terapias comportamentais contextuais, e a Marta vai falar que já está ali numa das perguntas do grupo, como que é o treinamento específico para profissionais da área da saúde. Marta, querida. Obrigada, Mara. Obrigada a todos aí pela presença. É uma alegria estar aqui com a equipe, né, do CEF, com a equipe da DBT e com toda essa sala cheia para conversar um pouco sobre a nossa prática, né, e contribuir aí tanto para formação de novos profissionais quanto para pessoas que, né, podem se beneficiar de um tratamento baseado na DBT. Então, eu vou estar falando do treinamento para profissionais da saúde, né? A gente tem feito para profissionais da saúde mental, mas a gente tem conversado sobre isso, de ampliar, porque profissionais da educação também, né? Às vezes a gente tem, por exemplo, o pessoal que participa do grupo né, que a Vanessa está coordenando de pais, tem um adolescente, uma pessoa que estuda numa escola, então também a escola, né, e toda essa rede que convive com os adolescentes ou com adultos, enfim, que sofrem de desregulação emocional podem estar, então, aprendendo a lidar com essas situações, né, a lidar com as suas próprias emoções e contribuindo, né, para uma vida significativa para todos. Então, meu recorte aqui são os profissionais, né, mas vamos entender profissionais em geral, embora a gente até então tenha chamado como profissionais da saúde mental. Então, é uma área que eu gosto bastante, assim, meu caminho é a clínica e a docência, então, né, estar aqui com vocês, ouvindo, né, as gurias falarem de todo o cuidado com os pacientes e também falando aqui dos cuidados com os profissionais é muito gostoso. Então, o objetivo geral dessa apresentação é apresentar, então, a nossa experiência de trabalho, ali da equipe DBT-CEF, no que diz respeito ao treinamento de profissionais e estudantes da saúde mental, como eu disse, também da educação. O objetivo específico do treino de habilidades é, então, proporcionar a vivência de habilidades da DBT para os profissionais. Então, tudo aí que as gurias foram explicando, né? Dos módulos. Então, aqui a gente tem mindfulness, né? Que é estar presente, enfim, a tolerância ao mal-estar, a aceitação,
né, a efetividade interpessoal. Então, todas essas habilidades, elas também são úteis na nossa vida enquanto profissionais, que é um pouco do que a Mara dizia, né? Esse treinamento, esses tratamentos foram criados pensando em pessoas com desregulação emocional, mas qualquer pessoa se beneficia, né? Tendo ou não tendo, porque todos nós precisamos saber nos comunicar, saber expressar, né? Os nossos limites, enfim, as nossas necessidades, saber dizer não, fazer pedidos, enfim. Nós, enquanto terapeutas, né, ou psicoterapeutas, ou profissionais da saúde, a habilidade de mindfulness, né, de estar presente, de estar ali, ouvindo o outro, não julgando, né, conseguindo deixar as nossas emoções, os nossos pensamentos, né, passarem e levar a nossa atenção porque o outro está dizendo, tudo isso é muito útil para nós enquanto pessoas. Então, a gente, nesse treino, a gente tenta proporcionar, então, que profissionais vivenciem essas habilidades que foram previamente explicadas para utilizar na sua vida pessoal antes de qualquer coisa, né? Porque nada melhor do que a gente vivenciar aquilo que depois a gente quer aprender, né? Então, a gente tem, por exemplo, profissionais que fazem o nosso treino que não trabalham necessariamente com terapia comportamental dialética, mas que são terapeutas e, enfim, se interessam por se desenvolver como pessoas, né? E daí não tem uma desregulação emocional, né? Se é um profissional da saúde que tem uma desregulação emocional, já tivemos casos assim, a gente conversa e avalia se é um caso para ir para o grupo de adultos, né? Que é esse grupo que a Vivi apresentou, de 24 encontros, ou se é um caso para vir para o grupo de profissionais. E a gente avalia isso com a pessoa que nos procura, né? Então, o grupo, então, possibilita que o profissional se desenvolva como pessoa antes de tudo, independente da abordagem que ele trabalhe, né? E, indiretamente, acaba respingando na sua prática clínica, mesmo que ele não trabalhe com o DBT, porque são habilidades para a vida, né? Então, e claro, algumas fichas, enfim, alguns materiais, algumas das práticas que as gurias falaram que as pessoas têm tarefas de casa, né? Um profissional, por exemplo, que faz o treino de profissionais, aprende alguma ficha, alguma ferramenta que ele pode usar enquanto uma ferramenta com o seu paciente, mesmo que ele não seja um terapeuta DBT. Pode usar como um recurso, como uma técnica, enfim. Então, qual que é o objetivo específico, né, do nosso treinamento? Desenvolver, então, habilidades e recursos que são úteis para a vida pessoal e profissional. Então, né, aqui são os 4 módulos que coloquei de outras palavras aqui, né, mas incremento do autorrespeito, né, tem a ver com o módulo de efetividade interpessoal. Então, como é que eu consigo, né, negociar questões, enfim, com o meu paciente ou com o meu marido, ou, enfim, com o meu chefe, né, mantendo os meus objetivos naquela relação, respeitando a relação e me respeitando. Então, o módulo de efetividade interpessoal tem várias ferramentas e fichas que nos ajudam a lidar com isso, né? Manejar nossas próprias emoções, é o módulo da regulação emocional. Então, né, a gente como terapeuta, né, falo aqui do meu lugar de terapeuta, né, mas também como mãe, também como esposa, também como amiga, né, a gente também tem as nossas emoções vindo à flor da pele em alguns momentos, né, então como é que a gente maneja essa emoção, por exemplo, numa relação profissional, né, eu posso ficar com raiva do meu marido, é muito mais fácil eu explodir com o meu marido, né, é mais fácil não, eu diria que a gente se sente mais autorizado, né, a explodir com uma pessoa das nossas relações pessoais, mas e na relação profissional? Quando um paciente, né, me evoca raiva, como é que eu vou manejar essa raiva? Né? Então, antes de eu manejar com o meu paciente, eu preciso me manejar como pessoa, porque eu não quero manejar minhas emoções só com os meus pacientes. Eu quero manejar minhas emoções, né, e lidar com a minha raiva também, e principalmente até nas minhas relações pessoais, né? Então, o modo de regulação emocional nos ajuda a entender, enfim, cada uma das emoções, como é que a gente experimenta elas no corpo e também como é que a gente maneja elas. Maior consciência de si, aqui diz respeito então, ao modo de mindfulness, e como as gurias, né, lindamente explicaram, tem a ver com essa, né, observação de si, consciência do que está acontecendo dentro de mim, né, fora de mim. Então, essa presença presente que é
uma qualidade fundamental, eu diria, para um atendimento clínico, por exemplo, ou para um atendimento em saúde, ou para um atendimento, enfim. A gente conseguir estar presente ali, não só de corpo, mas presente, realmente escutando o outro, né? As habilidades de mindfulness nos ajudam nisso. E melhorar as relações interpessoais, né? Que tem a ver com efetividade interpessoal. Aqui também a gente pode falar sobre, né, tolerância ao mal-estar, aceitação radical, enfim, várias outras habilidades que a DBT nos oferece. Então, quem são as pessoas que participam, né? Que vêm participando dos treinos? Estudantes profissionais da saúde mental que desejam, então, aprender e praticar essas habilidades da terapia comportamental dialética. Porque querem se desenvolver pessoalmente, né? Ou porque querem aprender mais sobre isso. O grupo, ele acontece na mesma estrutura que as gurias apresentaram, né? Todo grupo começa com uma prática de mindfulness, acontece uma correção da tarefa de casa, né? Se vê uma nova habilidade, se treina algumas das habilidades no encontro, né? Se pratica essas habilidades no encontro, se prescreve uma tarefa de casa, então. Então, todos os encontros são o mesmo formato que os nossos pacientes, enfim, grupos clínicos recebem, um grupo de profissionais também recebe. Então, acaba sendo uma modelagem, né? Então, como é que funciona um grupo de DBT? Funciona assim. Então, eu vivo na pele como profissional, um grupo DBT, né, padrão. As habilidades, né, que a gente viu, então, tem as habilidades de aceitação, que são a mindfulness, a tolerância ao mal-estar, e as habilidades de mudança, que são a regulação emocional e a afetividade interpessoal, né? Que conversam aqui, então, né? A dialética que a Vivi falou lá na primeira parte, né? Aceitação e mudança. Então, a gente vai trabalhando essa dialética o tempo inteiro também no grupo de profissionais. Então, trazendo um pouco para vocês da nossa experiência enquanto equipe, né? O que a gente tem observado, experimentado, né? A importância da entrevista individual, que a gente faz quando tem um profissional interessado em fazer o grupo, a gente faz uma entrevista individual, que é para definir bem, né? Se esse grupo atende às expectativas do que essa pessoa está buscando ou não. Às vezes o que a pessoa precisa é uma supervisão em DBT e não um grupo de habilidades de profissionais. Então, a gente, né, estabelece bem esses limites de qual é a função do grupo, né? Para ver se atende ao que a pessoa está buscando ou não. Então, a gente faz sempre essa conversa inicial. E a gente tem visto, assim, como isso é importante. Também a gente tem observado, né, o quanto a participação no grupo, as pessoas relatam, né, que generalizam essa experiência dessas habilidades para outros contextos da sua vida, né? Ah, eu vou ali como terapeuta, né, em geral, até agora, a gente teve psicólogos e psiquiatras participando dos grupos de profissionais, mas, né, a gente está abrindo para quem se deu conta que pode beneficiar outros contextos também. Então, essas pessoas têm trazido, bom, eu vim aqui como terapeuta fazer o grupo, mas está me ajudando na minha relação em casa, está me ajudando na minha relação no trabalho, né? Fora do consultório, por exemplo. Também observamos que os grupos, às vezes, um grupo pequeno, né? A gente teve, assim, grupos já de 3, de 2, já tivemos grupos de 8, 9, né? Então, na nossa prática, esses grupos pequenos acabaram gerando uma conexão muito grande, uma intimidade grande, né? Tanto que, assim, um dos grupos, era uma dupla, na verdade, elas se encontram, o grupo já terminou faz tempo, semanalmente elas têm um encontro online para trocar experiências profissionais, para fazer parcerias, enfim. Então, ficou uma amizade, né? E o nosso aprimoramento a cada grupo e a cada feedback também que vai acontecendo. A gente começou com 10 encontros, né? E aí, em um dos encontros, né, o feedback foi, bom, a gente podia ter um follow-up, né? Um encontro depois de um tempo do final para ver como é que a gente está. Então, a gente implementou um encontro a mais, um mês após, onde as pessoas, então, refrescam um pouco aquelas habilidades, conversam sobre, retomam, né? Se reencontram. Então, a gente vai também adaptando os nossos grupos dentro, né, do formato, mas também adaptando a nossa realidade. Também trazendo um pouquinho, assim, né, do que aparece como feedback. Eu devia ter posto as falas, como a Vanessa botou, adorei tua ideia, Vanessa. Mas o que aparece, né, é que o grupo de treino de habilidades acaba sendo um espaço de acolhimento e cuidado. Então, assim, tivemos
alguns grupos com maior conexão, né, onde as pessoas conseguiram realmente se ajudar terapeuticamente, assim, dentro do grupo, partilhar experiências, aprender habilidades, né, o benefício prático de usar essas habilidades, então, no consultório e na sua vida particular, e aprender esses recursos, então, para si e para a sua prática clínica. Então, né, cada grupo é diferente do outro, então acho que isso que é muito bonito, assim, né, o que eu acho que também é o que a mim particularmente motiva, que mesmo que eu tenha o mesmo manual para ser utilizado, né, o mesmo número de encontros e o mesmo roteiro, um grupo nunca é igual ao outro, porque tem aquelas pessoas que estão ali, né, e como elas participam, como elas estão presentes, de que forma isso vai dando um colorido especial. Aparece o grupo também como uma experiência única, né, de muita conexão, como um espaço seguro e sensível e afetivo para a gente acessar as nossas vulnerabilidades, né, e aí isso muito depende das pessoas que estão ali, né, também acho que depende do número de pessoas, né, um grupo maior, a gente se vulnerabiliza menos, pelo menos foi o que eu observei, assim, ao longo dos grupos de terapeutas que eu acompanhei. E é uma oportunidade de vivenciar a abordagem, né, na pele, em outras perspectivas, né? Vivenciar a abordagem como um terapeuta, não como um paciente, né? Porque, enfim, geralmente os terapeutas estão em psicoterapia, independente da abordagem, e ali eles estão participando, então, como um terapeuta barra paciente, porque tu é um participante de um treino, mas tu também é um terapeuta, então tem essas duas perspectivas em conjunto. Algumas considerações e segmentos, assim, do que a gente tem feito. Nós, treinadores, né, também crescemos a cada grupo, né, a cada grupo a gente se propõe, né, tento me propor a fazer as tarefas também que eu estou passando para as pessoas, né, tento fazer elas também ao longo da semana para mim enquanto tarefa, porque também sou humana, também tenho as minhas questões, também tenho coisas para aprender, me desenvolver, né, mesmo que eu já tenha treinado essa habilidade lá, quando eu fiz, né, quando eu entrei na equipe DBT e fiz o grupo inteiro de 24 sessões, né, a gente está sempre se reciclando e revendo, e a gente pode ver 2 vezes a mesma coisa, a gente vê com diferentes olhos, né, então a gente a cada novo grupo tem uma nova aprendizagem, e estamos trabalhando, né, desejando e trabalhando incipientemente, mas estamos trabalhando em novas produções sobre o tema e em publicações, quem sabe, né, para a gente poder compartilhar de uma forma por escrito, né? Aqui é uma forma de compartilhar, mas registrar essa experiência e poder, né, contribuir para outros colegas também. Muito obrigada pela atenção plena. Era isso que eu tinha para dividir com vocês. Muito obrigada, Marta. Bom, vocês viram um pouquinho das diversas possibilidades que existem na DBT, tem outras ainda que a equipe não trouxe aqui, quem sabe numa outra maratona. Só queria lembrar que a Paula está colocando ali, se vocês tiverem alguém para encaminhar para algum desses grupos, seja de adultos, de adolescentes, ou de família, ou profissionais que podem ser estudantes também de psicologia, tem uma promoção que a Paula está colocando ali, então vocês ficarem atentos para isso. Vamos para as perguntas. Vamos começar lá com o Eduardo. A Viviane, mas a equipe toda está super apropriada para falar. Quando a Viviane falou da teoria biosocial, o Eduardo perguntou com relação da percepção da emoção no início, o gatilho, se é diferente para quem tem mais sensibilidade, desregulação, ou para quem não. Lembra que o gráfico fica mais intenso para quem tem a sensibilidade maior e mais baixo para quem não teria tanta sensibilidade. E aí a pergunta dele é se o gatilho seria diferente lá no ponto inicial do gráfico. Quem que pode responder isso, para Eduardo? Posso responder? Tu quer falar, Vanessa? Não? Posso falar? Não que o gatilho seja diferente, Eduardo. O que que acontece? Um mesmo gatilho, vamos dizer assim, que um mesmo gatilho para mim e para uma outra pessoa vai ser vivido de uma forma diferente. Para quem tem desregulação emocional mais intensa, todos nós, em alguma medida, desregulamos, né, gente? Aqui a gente está falando de uma desregulação emocional mais presente, mais significativa, mais intensa, ali, como o gráfico que a Vivi mostrou. O que que acontece? Uma pessoa com desregulação emocional, o mesmo gatilho para mim e para uma pessoa com desregulação emocional vai ter dores diferentes. Porque é como essa metáfora da pele queimada, né? Vamos dizer que para mim tu precise usar uma brincadeira, né,
uma cutucada, um beliscão ali, nível 10, para eu sentir. A pessoa que tem nível de desregulação emocional mais intenso, um toque a nível 1 já vai ser suficiente para aquela subida. Então, o estímulo pode ser o mesmo estímulo, é como a pessoa vive aquilo, porque ela desenvolveu essa desregulação a partir dessa vulnerabilidade biológica e desse ambiente invalidante. Uhum. Obrigada, Marta. Eu vou juntar a pergunta do Rafael, uma das, ele fez duas, mas uma das perguntas com a pergunta da Grace. A pergunta do Rafael é: por que um dos requisitos, né, para participar do grupo de treinamento de habilidades, aí não de profissionais, que não seria necessário, mas é fazer terapia individual? E a Grace perguntou: para o grupo de familiares, é necessário que se esteja em terapia individual também? Posso responder, Gurias? Ah, então, cadê o Rafael? Não tô vendo ele aqui. Bom, por que que é importante a terapia individual, né? Porque o terapeuta individual, digamos que ele é o grande líder do tratamento da DBT Standard, né? É ele que vai fazer os links, ele que vai fazer o principal da terapia da DBT, que é a generalização das habilidades. Porque não adianta a pessoa aprender as habilidades, fazer todo o treinamento e ficar só aqui, né? Fiz o treinamento, aprendi, tá nos livros, tá aqui na cabeça, mas eu não consigo colocar em prática na minha vida, né? Então, claro que tu vai praticar ali no treinamento, né? Tu tem o tema de casa para aplicar ali em algumas situações da vida, mas o grande objetivo da DBT é que a pessoa possa aplicar as habilidades em muitos contextos, né? E o terapeuta individual é que vai favorecer isso. Então, na terapia individual, ele vai estar a todo momento, quando a gente faz, né, a análise em cadeia, principalmente, que é o momento onde a gente observa os links, os gatilhos, evento desencadeante, os links que aparecem ali de emoção, pensamento, sensação, as questões do ambiente. Aí, nesses links, nesse antecedente do comportamento problema, é que a gente vai estar usando as habilidades. Então, é ali que ele vai estar ajudando o terapeuta individual a que a pessoa possa, então, fazer o uso dessas habilidades e para que ela não chegue a apresentar, então, o comportamento problema, né? Que ela possa mudar o comportamento problema por alguma habilidade, né? Então, o comportamento problema, o que que é? Normalmente é a forma que as pessoas têm de lidar com essas emoções, né? Por exemplo, a pessoa está com uma emoção intensa, vai lá e bebe. Beber é um comportamento problema. Então, de que forma que ela pode lidar com a emoção que está ali presente, usando uma habilidade que não seja beber, né? Então, essa habilidade, ela vai ter um comportamento, então, mais saudável, né, para a vida dela. Aí deu para entender, gente? Me enrolei muito. Então, por isso a importância da terapia individual, né? Porque o terapeuta que vai estar a todo momento, então, fazendo os links das situações da vida da pessoa com as habilidades que ela aprendeu no treinamento. Em resumo, é isso. E fazendo os links, Vanessa, não só na terapia individual, como o terapeuta, ele faz o coach telefônico também. Então, em alguma emergência, E está no contrato, está no protocolo da DBT, que pode acionar o terapeuta. Então, no coach telefônico, está numa emergência, está numa situação que houve um disparador, houve um gatilho, está muito mal, e o terapeuta vai lembrar de alguma atividade que a pessoa já aprendeu lá no grupo. E aí ela não vai, por exemplo, que é bem comum, comportamento autolesivo. Ao invés de se machucar, ela vai fazer outra coisa. A Vanessa falou do beber, se machucar, tentativas de suicídio, tantas coisas que a pessoa faz para aliviar a dor que ela está sentindo, e ela vai aprender no grupo outras formas de manejar e o terapeuta conduzindo isso. E Vanessa, e no grupo de família? não é um pré-requisito estar em terapia individual, mas o que acontece é que normalmente no final ou no meio do treinamento de habilidades, as pessoas buscam a terapia individual.
né? Então já aconteceu inúmeras vezes as pessoas estarem, ai, Vanessa, precisa de terapia, tem alguém para indicar, ou tu pode ser terapeuta, né? Então, porque daí se dão conta da importância da DBT, conhecem a abordagem, entendem que todas as pessoas da família têm que estar na terapia individual. Então, não é um pré-requisito, mas é algo que naturalmente acontece, né? Quando as pessoas, depois que as pessoas iniciam. Uhum. Agora eu vou me E eu reportar. fiquei Desculpa, pensando, fala, Marta. Fala, desculpa, fala, eu, fala. eu fiquei pensando na pergunta ali, por que que é obrigatória a terapia individual, né? As gurias responderam brilhantemente ali a questão clínica, assim, o terapeuta que costura tudo. E também a questão científica, vamos dizer, né? O tratamento DBT ouro, né? Que a Marfa ali estudou e o que funciona é tudo isso junto, né? Então, fazer só o treinamento não é estar fazendo todo o tratamento que a gente sabe aí que funciona, né? Então, além de tudo que as gurias falaram, a gente ainda pode trazer essa questão mais científica, vamos dizer assim. E legal, Marta, vamos lá. E o terapeuta individual, ele não pode fazer o treinamento porque ele tem que focar nas questões individuais da vida da pessoa, no que está acontecendo no seu dia a dia, dela se perceber. E o treinamento, ele é mais protocolar, ele é mais específico. Então, por isso que Cada precisam de coisa, dois cada espaços. coisa tem seu papel, né? Tem sua função. Eu vou pedir para a Ana agora, que era outra pergunta do Rafael, a partir de que idade, Ana, pode participar do tratamento da DBT ou dos grupos de treinamento de habilidades? Ahn, a partir de qual idade, assim, os grupos de adolescentes, né, eles são montados mais ou menos de acordo com ou adolescentes mais jovens ou adolescentes mais velhos, né, tem mais ou menos essa divisão, né, pela questão, assim, de interesse, de habilidades, de como abordar, né, as habilidades, mas, assim, a partir de 11, 12 anos, né, tem esse benefício pensando em adolescentes, né? Antes disso, a gente pensaria em um treino de habilidades que é mais voltado para crianças, né, que aí teria um outro formato, né, outras especificidades, né? Mas pensando em adolescentes, assim, desde o início da pré-adolescência e pensando no treinamento individual, aí a gente consegue, né, especificar, assim, né, quais são essas habilidades e como também qual essa linguagem, né, de acordo com o momento do desenvolvimento, né, como colocar essas habilidades em prática. Então, assim, de acordo com a faixa etária dos adolescentes, tem essas adaptações. Uhum. E para o grupo de adultos, a partir dos 18, mas já aconteceu da gente ter clientes com 18, mas serem mais imaturos. E aí a gente avaliou que ia se beneficiar mais no grupo de adolescentes, adolescentes da faixa etária um pouquinho mais velha do que indo direto para adultos. Então a gente precisa avaliar também, né, as características da pessoa onde ela seria mais beneficiada. A pergunta do Fernando, então, afinal, o treinamento é para paciente, é para terapeutas, para quem é? Depende, né? Por exemplo, Fernando, né, se vocês são profissionais da saúde ou profissionais da educação, né? A gente vai ver isso numa entrevista. Em geral, a gente vai ver isso numa entrevista, mas a gente propõe o treinamento de profissionais pensando em profissionais da saúde e da educação. Tipo, eu quero aprender isso para eu conseguir, né, me conhecer melhor, lidar com as minhas emoções e repercutir isso positivamente no meu trabalho e na minha vida pessoal. Isso é uma coisa, né? O treinamento de adultos é para alguém que tem indicação de terapia comportamental dialética, né? Então, eu tenho uma desregulação emocional mais importante, né? Eu faço terapia individual, eu sinto que eu explodo muito facilmente, ou eu tenho questões com substâncias, ou eu tenho um diagnóstico de uma depressão grave, eu tenho um transtorno do humor bipolar, enfim. Aí seria mais indicado um treinamento de adultos, né? Uhum. Mas aí a gente conversa caso a caso, né? A gente avalia. E eu posso ser psicóloga e ter indicação de fazer o treinamento para adultos, porque eu estou com dificuldades de manejo das Exatamente. minhas emoções, eu posso estar com algum comportamento, problema, independentemente da minha profissão, a ajuda que eu preciso nesse momento seria aprofundar, então, no tratamento estándar, É. E aí o que acontece também, uma diferença importante, né, Mara, é que o grupo de profissionais é um pocket do grupo de pacientes. Então, eu sou profissional da saúde, eu, Marta, tenho uma desregulação emocional grave,
Assim, diagnosticada não, né? Tem umas desregulaçõezinhas. Mas eu fiz o grupo de adultos, porque eu, como terapeuta da equipe, o treinamento é o grupo de adultos, é o treinamento longo, esse grupo de 24. Então, por exemplo, se tu vai para um grupo de adultos, tu faz o grupo de 24 encontros. Se tu faz o grupo de profissionais, tu faz o grupo de 10 mais um. Então, isso foi uma coisa que eu conversei com uma profissional da saúde que nos procurou para o treino de profissionais, e a gente conversou juntas, ela conversou com a terapeuta dela, enfim, qual que era a melhor indicação para ela? Né? Ela, naquele momento, acabou optando pelo treino de profissionais, mas ela teria indicação para fazer o de adultos. Então, né, cada caso é um caso. Mas acho que respondo, né? E Vanessa, a Manuela fez uma pergunta, mas vamos retomar aqui. Ela colocou assim: caberia, por exemplo, num casal, um dos dois tem desregulação emocional, aí o parceiro ou a parceira poderia ir para o grupo de. Porque o nome, né? Grupo de pais. Ajuda aí, como é que. Sim, acontece muito isso, né? O que que daí é indicado? A pessoa que tem, então, a desregulação emocional vai para o grupo de pacientes, né? O grupo de adultos, no caso, né? Se é um adulto, e a esposa, enfim, né? Pensando aí no casal, vai para o grupo de familiares, né? Então, assim, pode ser para pessoas que têm desregulação emocional, criança, adolescente e adultos. Então, é muito interessante, porque às vezes nos grupos tem todo esse público, né? Crianças, adolescentes e adultos. Então, é bem-vindo, né? Em qualquer um dessas situações. Eu estava pensando que o nome, e a gente segue, claro, né, todo o roteiro da DBT, que o nome em espanhol, é nome Padres e Agregados. E por que agregados? Qualquer pessoa que conviva com quem tem desregulação é convidado. E isso é legal, assim. Aí, quando entra por família, e o pagamento é por família também. Então, a gente já teve dindas, dindos, noivos, noivas, pessoa que tem uma ótima relação, é um amigo da família, mas tem uma ótima relação com quem tem. Então, assim, é por família e aquele grupo aprendendo as habilidades, a mudança é incrível. Para eles por si só, quanto para a relação com o seu parente, seu amigo, seu afilhado. Teve, ah, Teve uma vai. situação até que tinha um pai solo, né? Enfim, a mãe não convivia com a criança por situações dela, assim, e ele convidou a secretária dele para participar. Foi muito interessante porque era a pessoa que apoiava ele, que buscava a criança no colégio, que às vezes ficava com a criança final de semana, que então é isso, cabe bem nesse agregados aí, Mara, que tu falou, né? Tu Então, me lembraste também, quando a gente fala em desregulação emocional, a gente tem recebido muitos familiares de quem tem autismo, porque dependendo, né, do nível do autismo, tem desregulação emocional também. E as habilidades da DBT ajudam muito. Então, é da gente pensar nessa característica, sim, e é um tratamento muito efetivo para isso. Eu acho, Mara e pessoal, que isso responde de alguma forma a pergunta que alguém fez ali, como é que funciona para idosos, né? Se é uma pessoa que não tem família, não tem apoio familiar. A mesma, assim, essa pessoa pode não ter família, mas ela tem, assim, alguém que limpa a casa, alguém que vai na casa, uma diarista, enfim, alguma rede de apoio, né? Qualquer pessoa que seja do convívio, uma vizinha, sei lá, né? Com quem ela convive, quem é que mais lida com essa pessoa, um amigo, né? São bem-vindos, porque são pessoas que estão em relação com essa pessoa que está em sofrimento. Podem ser, né, qualquer cuidador, alguém escreveu ali exatamente, a cuidadora, né? Os cuidadores, né? Alguém que super vai ajudar, né? Vai ajudar o paciente, vai ajudar a pessoa que está ali acompanhando, enfim. Uhum. Mas bem, ainda tem então, dentro dessa perspectiva, tem todo um trabalho de DBT voltados para a escola, que chama DBT Steps A, tem trabalho da DBT voltado para empresas. Vocês, o nosso convite é vocês pensarem que essas habilidades ajudam para a vida, independentemente se a pessoa está mais ou menos adoecida ou se precisa de ajuda. Então, chegando no fim, não sei se alguém tem mais alguma questão.
ou muitas. Bom, fica, né, nosso convite também de abertura, se quiserem aparecer no CEF e FACEF, tomar um cafezinho, conversar com a equipe, conhecer um pouco melhor essa equipe maravilhosa. O que eu reforço, se buscarem algum profissional, vejam a capacitação desse profissional, porque um cuidado também parece que a DBT virou uma panaceia e qualquer pessoa hoje, eu estou fazendo DBT, trabalhando com DBT, muito cuidado, porque demanda toda uma preparação muito importante do profissional para trabalhar com essa área. Então, é um convite, enfim, para terem um cuidado. E obrigada, Marta, por resgatar a pergunta sobre os idosos. Foi no momento que eu estava nas nuvens aqui, literalmente tentando voltar. É porque a gente estava falando sobre isso, eu achei que encaixava. Não, obrigada. Ai, obrigada, Ana, obrigada, Vanessa, obrigada, Marta, Vivi também que saiu, obrigada por apresentarem um pouquinho do trabalho lindíssimo. Aqui é um grupo de consultoria de DBT mesmo, todas as segundas-feiras tem reuniões, o grupo se trabalha, se prepara, se vulnerabiliza, se enxerga, para poder ser, dentro do que tem nas perspectivas das contextuais, né, o terapeuta que a gente quer ser. Fica como a bússola em si. Então, se capacitando e trocando e desregulando, regulando, como faz parte também de todos os processos de vida. E obrigada para quem está aqui também, obrigada até essa hora, né, de noite, para vocês conhecerem um pouquinho mais da DBT. E a gente está à disposição. Lembrando que entre hoje e amanhã, se vocês conhecem alguém e quiserem indicar, aí falar com a Paula ali que tem promoções em torno dos grupos de treinamento. Tá bom? Beijos, bom descanso e até breve, André. pessoal. Tchau, É. pessoal. Boa Obrigada. noite. Tchau, tchau. Obrigada. Pessoal, Boa noite Boa a todos. noite. Tchau, obrigada.